Não acontece comigo, mas acontece com as minhas amigas e como eu moro com elas, né? Tá na minha volta e todas elas já se drogaram com algum cliente. Tem uma mesmo que toda noite, sempre que sai, é terça e quinta que ela atende mesmo, ela volta pra casa cambaleando, cheia de álcool. Não é nem droga, é álcool. Outras já se drogaram usando cocaína, MD, eu já usei ice e já bebi algumas vezes, também uso maconha. E eu acho que esse é o maior erro que acontece, sabe? Porque muitas vezes bebe pra esquecer com quem que você tá do lado ou pra passar mais rápido. E o que a gente mais vê nesse universo da garota é a que é viciada em droga, que passa o dia inteiro se drogando, a noite inteira, que vai beber, que vira madrugada, que o cliente chega, a menina ainda tá dormindo. Minha irmã viveu um universo de grana, de superficialidade, droga. No período que ela trabalhou em São Paulo, nos piores momentos ela falava: Léo, usei de tudo já, tudo que você imagina. Porque tinha hora que não suportava, eu tinha que usar, tinha que sair de mim. A questão da droga, ela funciona de diversas formas para diversos perfis. Todo estimulante do sistema nervoso central, ele vai permitir um aumento da libido, porque geralmente você não vai ter a libido por alguém, talvez, que você não saiba quem é, que é uma situação de vida desagradável, fazendo com que ela se torne o mais agradável possível, nem que isso seja induzido quimicamente. E é possível sim ter essa sensação de obnubilar a verdadeira situação real, que é medo, nojo, asco. O estimulante, ele vai, além também trazer uma sensação de grandeza, de bem-estar, né? Então, tem gente que usa depressores do sistema nervoso central, como o álcool e a maconha? Sim. O álcool também acaba inibindo uma certa inibição e causando nos estágios iniciais uma euforia necessária também para, digamos assim, a realização do ato sexual. E o que acontece muito é a associação do álcool com a cocaína também. E quimicamente, quando você tem um usuário crônico de longa data das duas substâncias juntas, você forma uma terceira substância no corpo, chamada coquetilene. Então, dificilmente a pessoa consegue largar uma substância sem largar a outra. Porque não é um uso social, né? Porque ela não está usando para ter um prazer, para ela se divertir. Ela está usando para poder enfrentar os problemas emocionais que o trabalho dela traz. O uso da droga e as reações que elas trazem acaba tornando falsamente o trabalho menos árduo, porque isso obviamente vai ter uma repercussão bem importante lá na frente. Depressão é a primeira. Quando você usa um estimulante do sistema nervoso central, você produz muita adrenalina, perde muita serotonina, deprime fortissimamente. O álcool, então, que por si só já é um depressor, a mesma consequência de um usuário de álcool ou drogas que também não trabalhasse necessariamente nessa área, vai vir a desenvolver a síndrome de dependência, que é ter abstinência quando para, não consegue ficar sem usar, cada vez tem que usar mais. Então a pessoa vai comprometendo todas as áreas da vida, profissional, familiar, relacionamento pessoal, amoroso. Se tiver, essas drogas vão induzir a uma mudança ao longo do prazo na personalidade da pessoa, geralmente mais impulsividade, mais explosividade, pavio curto, aquela coisa bem arredia e agressiva mesmo. Eu tenho um transtorno psicológico chamado borderline. Então, não sei se é por isso que eu me dei tão bem com esse jogo do sofá que eu faço. Então, eu acho que é por isso que eu não consigo abrir a porta de lingerie ou fazer essas coisas mais vulgares, entende? Eu sinto prazer enquanto eu tô conquistando o pessoal no sofá, com conversas, com risadas, com piadas.
que é esse diagnóstico de borderline? Ele faz parte de uma característica de transtorno de personalidade, né? E quando a gente fala de transtorno de personalidade, nós nos referimos a uma estrutura. E dentro dessa estrutura de personalidade, ele pode se dividir em dois traços, né? Um é borderline e o outro é a personalidade impulsiva. Na personalidade impulsiva, existe um traço muito característico que é o da agressividade, né? Então, para além de pessoas que não medem consequências para as suas ações, existe um quê de agressividade e de violência. Existem características muito, eu até diria assim, padronizadas. Assim. Então, são pessoas que têm uma dinâmica relacional muito dependente. Então, são pessoas com extrema dependência afetiva. Existe um sentimento crônico de vazio existencial, ou seja, é sempre uma questão, sempre um relato, um diálogo, onde a vida não faz sentido, o trabalho não faz sentido, nada faz sentido. Existe também a impulsividade, né, que pode se manifestar, por exemplo, em excessos de compras, excessos de sexo, excessos de drogas, excessos na alimentação, compulsão na alimentação. O psiquiatra, ele vem com a medicação de estabilizador de humor. Quando nós, em clínica, fazemos um resgate histórico desses sintomas de uma pessoa que tem transtorno borderline, existem algumas cenas na primeira infância que são muito típicas. Então, o que é isso? Muito provavelmente tem uma situação de abandono, muito provavelmente tem uma situação de rejeição afetiva, rejeição familiar, figuras de identificação muito inconstantes. Então, é aquela família que não é bem desorganizada. E a primeira entrevistada de você, que ela relatou que nos relacionamentos anteriores ali dela entrar nesse mundo dos programas e tudo mais, ela amava demais, se entregava demais, né? E isso acabava gerando muita frustração para ela. Então, esse se entregar demais normalmente são pessoas muito carentes, são pessoas que exigem muita atenção do outro, têm um medo de rejeição muito forte. E depois ela retornou para os trabalhos e nessa retomada ela assumiu uma outra persona, né? Ela assumiu uma outra postura, mais ativa frente a esses homens, né? Então ela começou a ter ela nomeou o Diogo do Sofá, né? Eu achei isso muito curioso, que ela assumiu o Diogo do Sofá, onde ela impunha esses limites e ao mesmo tempo ela saiu daquela posição de passividade submissa frente ao desejo do homem, dos homens que ela se relacionava, e ela se colocou, né? Ela ficou em uma posição onde ela era paparicada, onde ela era demandada, onde ela, enfim, buscava uma atenção, ela era presenteada. Não acredito que o borderline que ela apresenta a direcionou para essa profissão. Mas a profissão acaba alimentando algumas fragilidades que naturalmente existem em uma personalidade borderline, né? Porque ali ela consegue ter a atenção, ela consegue ser o centro das atenções, ela consegue ter um investimento afetivo. Bom, como eu disse nessa intersecção, ela veio de outro lugar, né? Assim, ela vem de uma esfera social muito diferente, ela tinha dinheiro, ela tinha condições, foi viajar para fora, né? Tava lá se relacionando com outra pessoa, acabou terminando e acabou ficando lá para querer explorar a vida. Se por um lado a Manuela, ela entrou porque afetivamente ela também estava sendo nutrida pela busca dos homens, assim, nesse sentido, parece que é um teor mais narcisista mesmo. Ela já ali entra numa posição de poder, né? O dinheiro, se a gente pensa num olhar simbólico, ele é fálico, né? Assim, então é um poder, é onde você ganha a sua vitalidade, né? E mesmo ela tendo já tudo isso, todas essas possibilidades, parece que o ganhar por ela, né, como trabalho dela, essa quantia muito sedutora, sejamos honestos, né, ganhar muito dinheiro com isso, então acaba sendo uma retroalimentação narcísica. Se for levar em consideração esse raciocínio de que ela está sendo narcisicamente retribuída por isso, né, de estar ali, estar na Europa, estar ganhando dinheiro, né, mesmo com aquela conflitiva de bom, se meus pais souberem, eles me matam, né? Então, assim, acho que entra em uma outra questão importante também, que é sobre o estigma da profissão. A gente fala de estigma é atribuição negativa frente aos valores sociais.
Então, a questão da vergonha, a questão do preconceito, a própria questão nessa sutileza de usar um nome de trabalho, isso já é uma questão do preconceito enraizado, né? Porque nós não precisamos usar um nome fictício para exercer o nosso trabalho. Elas precisam. Então, isso não é uma lógica de adaptação, é uma lógica de repressão.